Olá, estamos aqui com mais um programa Bando da Leitura e hoje com uma história bem especial, uma história especial especialmente para as crianças bem pequenas. É a história da Dona Marta Lagarta. Era uma vez um lugar onde viviam todos juntos. O pato vivia junto com o macaco, com o hipopótamo, o urso e um porco, estavam todos lá. E todos ficavam de olho em alguém que ficava lá em cima, numa árvore. Era a Dona Marta Lagarta. Ela não queria por nada deste mundo descer, porque ela tinha medo. E eles diziam, vai, desce, desce. Mas nada, ela não descia. E ficava olhando o mundo lá do alto. Um dia, ela ficou tão curiosa, mas tão curiosa, para saber o que é que tinha aqui embaixo, que resolveu descer da árvore onde morava para conhecer o mundo. E aqui ela foi caminhando, ela subiu montanha, ela se rastejou, ela foi para um lado e ela foi para o outro. E ela conheceu de perto aqueles amiguinhos que ela só via lá de cima. Conheceu o pato, conheceu o macaco, conheceu o hipopótamo, o porquinho, conheceu o urso e ficaram assim, mais ou menos amigos. E o tempo foi passando e ela foi caminhando com outros lugares, os bichinhos deram tchau para ela e ela foi porque estava na hora de se alimentar. Então, ela foi procurar uma comida. Não conseguia achar em lado nenhum. Onde será que existia um lanche para ela fazer, qualquer coisa para ela comer? E procurou, e se rastejou, e foi para um lado, e foi para o outro, até que ela encontrou, uau, uma bala. Olhou, cheirou, deu uma mordidinha. Ui, que coisa mais melada! Isto não serve para comer. E não quis saber daquela bala. Continuou se rastejando e nada, e com fome. E estava ficando irritada, porque nada pior do que ficar com fome. E encontrou um biscoito de chocolate. Uau! Deu uma mordidinha. Ui, que coisa mais torrada! Isto não serve para comer. E não quis comer aquele biscoito de chocolate. E continuou sua caminhada à procura de alimentos, porque estava chegando tarde e ela estava com muita, mas muita fome. Então, encontrou no caminho uma pipoca. Deu uma mordidinha e ui, que coisa mais salgada! Isto não serve para comer. E abandonou a pipoca e não quis saber de comida, pipoca nenhuma. E agora? Continuou a caminhada, se rastejava para um lado, para o outro, e para um lado e para o outro, e encontrou um picolé. Deu uma mordidinha. Ui, brrr, que coisa mais gelada! Isto não serve para comer. E agora? Ela já não estava mais aguentando e com muita fome, mas muita fome. Até que ela desceu, foi para o outro lado, caminhou um pouco e encontrou
uma folha bem verdinha. Comeu. Que coisa mais gostosa! Isto sim é que serve para comer. Uau! E comeu, 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 comeu todinha aquela folha. Aí deu uma leseira, uma canseira, e ela foi ficando com sono e com sono. Se enrolou bem enroladinha, mas bem enroladinha, e dormiu. Dormiu bastante tempo. Dormiu muito tempo. E quando ela acordou, ela não era mais a Dona Marta Lagarta. Quem será que ela era? Ela era uma... Quem será que ela era? Ela era uma... Surpresa! Ela era uma borboleta. Uma borboleta que agora só queria saber de voar, 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 para lá e para cá, muito tempo, e muito tempo para lá e para cá, e voando, e cantando. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. E ela, a Dona Leda Borboleta, que o nome dela agora é esse, Leda Borboleta, não come mais nada. Ela não come nem folha. Ela toma suco de flor. Que gostoso. Suco de flor. Mas só de vez em quando. E tá voando, voando, e voando, e voando, e voando. E qualquer dia, ela vai voar, sabe aonde? Lá no quintal da casa de vocês, lá no jardim. Fiquem de olho, que Dona Marta Lagarta, que não é mais Marta Lagarta, que agora é uma linda borboleta, pode estar aparecer lá na flor da tua casa, no quintal, passeando. Por enquanto, beijinho, beijinho e abraços. Era uma vez Bruna, que morava numa aldeia africana. Ela vivia muito sozinha. A Bruna, ela não tinha amigos, não tinha com quem brincar. Aí, uma noite, ela sonhou com um quadro que a avó tinha mandado para ela. E ela sonhou que uma galinha de Angola havia caído do céu e estava aqui afofando a terra. No outro dia, Bruna, de tanto olhar aquele panô que a avó dela havia presenteado, pensou, eu acho que vou fazer umas galinhas de Angola de barro. Pegou argila e começou a brincar. E fazer argila, fazer galinha de Angola, começou a ser a diversão da Bruna. E ela fazia uma, fazia duas, fazia três, fazia muitas galinhas de Angola. Até que um dia as colegas começaram a vir brincar com ela. E ela chamou, deixou que viesse. E brincaram. E aí a Bruna ficava contente porque ela tinha amizades. Um dia, a avó fez uma surpresa para a Bruna. Trouxe lá da África uma galinha de Angola que se chamava Conquém. Com quem quer brincar, Bruna? Com quem que vai brincar? Bruna começou a brincar com a Conquém. E Bruna brincava. E quando Bruna não estava modelando as galinhas de Angola de argila, ela estava brincando com a Conquém. Conquém para cá, Conquém para lá e Conquém para cá. Um dia, a Conquém sumiu. Eles foram procurar e a Conquém estava
tentando bicar alguma coisa que ela encontrou embaixo da terra. Olha só, o que seria? Foram todos olhar e foi uma surpresa quando abriram, era um baúzinho e de dentro do baú tiraram outro panô. Este panô, segundo a lenda africana, conta uma história. É uma história que a avó da Bruna foi logo contando. Dizia assim, que a terra, ela ficava no céu. Aí a terra foi espalhada e veio para a terra. E a galinha de Angola que ficou encarregada de afofar a terra, para preparar para as pessoas morarem. E foi o lagarto que veio ver se estava tudo pronto. E aí, continuou a avó, que veio uma pomba também, e a pomba ficou responsável para ir contar lá no céu para que todos os bichinhos pudessem vir morar aqui na terra, que já estava pronta, prontinha. Esta lenda foi contada pela avó da Bruna. E mais tarde também, a galinha de Angola voltou, a galinha com quem? Voltou com outras angolinhas e cada menininha da aldeia teve poder brincar com a sua galinha. E a avó mostrou quanto que era importante aqueles panos, como eram lindos aqueles panos que ela fazia. A Bruna e as coleguinhas começaram a pintar muitos panos, a desenhar muitos panos contando as lendas e as cores da África. E aquela aldeia ficou muito linda, muito colorida, porque a África voltou em forma de cores, e em forma de lendas, em forma de muitas histórias. A avó da Bruna dessa história era uma griot. E ela era muito valorizada, porque era ela que trazia a tradição do povo africano, ela que vinha contava para as crianças que se reuniam ali em volta para ouvi-la. A avó dessa história, ela era um personagem muito importante, extremamente valorizado. E em todas as famílias, a minha família, a tua família, a nossa família, existe uma pessoa mais velha, existe um griot. Em cada uma das nossas famílias. Na minha, existia o meu pai. Meu pai e o meu avô, a minha avó, eles gostavam muito de galinha de Angola também. E aí eu presentei meu pai com esses objetos, essas galinhas de Angola que enfeitaram a parede dele por muito tempo. Enfeitaram a parede dele por muito tempo, até quando ele estava doente, e tentava conversar com a gente sobre a galinha de Angola, e sobre as aves, e sobre a história da vida dele. E enfeitaram, eu coloquei lá na parede para enfeitar a casa dele. E agora elas voltaram para mim, e com essas galinhas de Angola, com essas eu conto as histórias da África também. É preciso que a gente deixe, que o nosso avô nos conte história, porque as histórias estão aí para serem contadas. Eles querem nos contar, é preciso que a gente abra espaço, porque são nossos avós, são é nossa tradição que precisa ser valorizada. Na África é muito importante a presença da pessoa mais velha para contar a história. E aqui na nossa terra, no Brasil, em nossa aldeia, é preciso que a gente também ouça esse griot que está ali, muitas vezes quietinho, querendo contar. Não é uma história. Não se sabe se é uma verdade, se é uma história de verdade, se é uma história, é uma lenda, se é uma história que faz parte da fantasia da vida de alguém. Mas é preciso que a gente deixe essa história vir. É preciso que deixe essa história ir. Então, griot é cada uma das pessoas mais velhas que estão aqui, na nossa família, e que muitas vezes estão lá no asilo, estão lá no lar onde moram os idosos, os velhinhos, que as suas famílias não querem ouvi-lo. É preciso que a gente deixe que eles nos contem história, e é preciso que a gente conte as histórias deles também. Então, griot para mim é a presença
muito importante. É a presença da nossa história, é a revelação da nossa história, da nossa família, tanto na tradição africana como na nossa tradição. É preciso que haja alguém para contar e alguém para ouvir, para que a nossa história permaneça. Era uma vez, lá pelos lados de Guaraji, que vivia uma jaguatirica. Uma jaguatirica que se chamava Tica. Tica era muito criativa, mas era muito brincalhona. Ela tinha mania de colocar apelido nos colegas. Alguns gostavam, alguns não gostavam e outros detestavam. Então ela dizia: se não rima, não vai me pegar. Se não rima, não vai me pegar. Os coleguinhas dela não se livravam. Assim, o lobo-guará, José, ela chamava de cara de chulé. Lobo-guará José tem cara de chulé. E o Tatu João? Tatu João tem cara de sabão. E a lagarta? A lagartinha? Lagartari tem cara de caqui. Ai, mas eles não gostavam nada. E a jararaca Adriana? Jararaca Adriana tem cara de banana. E assim ia. Ela brincava, mas eles não gostavam. Uns gostavam, outros não gostavam. E outros detestavam. Para esses ela dizia: se não rimar, não vai me pegar. A mãe da Tica falava: Tica, minha filha, olha só, teus colegas não estão gostando nada disso. O teu anjinho Gabriel está muito triste. E ela dizia: anjo Gabriel tem cara de pastel. Então, a professora, Dona Gralha Azul, falou para ela: por favor, Tica, veja bem, teus coleguinhas não estão gostando nada disso. E ela disse: diretora Maria tem cara de bacia. Imaginem vocês. E assim ia. Quando alguém falava, reclamava, ela cantava: se não rimar, não vai me pegar. Um dia estava lá passeando pela floresta. Os colegas já não gostavam muito nem de encontrar com ela, porque sabia que ia sobrar para eles. Encontraram a Anita, uma borboletinha que estava chegando no lugar e ela não conhecia a jaguatirica Tica. Chegou e disse: oi, meu nome é Anita. Adivinha o que a jaguatirica fez? Anita tem cara de cabrita. A borboletinha Anita levou um susto tão grande, mas um susto tão grande, que foi caindo e machucou toda sozinha. E lá, pelos lados de Guaraji, bem no meio da mata, vive Tata, o pai da mata. E quando ele sabe que algum bichinho, que algum animal está em apuros, sabe o que ele faz? Ele grita muito, ele grita um grito assustador que afasta todos os predadores, todos os que não gostam dos animais. E assim, ele foi chamar a atenção da jaguatirica Tica. E chegou perto dela e disse: o que você fez? Olha só, a borboletinha está em apuros. Então ela disse: Tata tem cara de batata. Ah, ele até entendia. Ele falava: você é brincalhona, eu até entendo, isso não tem nada comigo, mas você maltratou, você machucou a borboletinha. E quando alguém machuca, maltrata, eu fico muito zangado. Então a jaguatirica falou: se não rimar, não vai me pegar. Tata pensou. Ah, então é assim? Então eu tenho que fazer uma rima, é? Pois bem, jaguatirica Tica tem cara de titica. Quando ele falou isso, os bichinhos começaram a rir tanto, e se rolavam de tanto dar risada. Sabe por quê? Porque titica é cocô de galinha. E eles olhavam para ela e ela ficou com muita vergonha, mas com muita vergonha mesmo. E pensou e prometeu: eu não vou mais apelidar os meus coleguinhas. E foi assim que aconteceu lá pelos lados de Guaraji. A Tica não apelidou mais seus colegas, nem com rima e nem sem rima, porque qualquer coisa que acontecer com os animais, aparece Tata, o pai da mata. E assim que aconteceu, que eu acabei de contar para vocês, que minha mãe me contou,
E minha mãe contou para minha avó contou para mim, e eu agora conto para todos vocês. A Jaguatiricatica e Tata, o pai da mata, uma lenda lá dos lados de Guaragi. Narizinho arrebitado. Numa casinha branca, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. Chama-se Dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê na varanda, de cestinha de costura ao colo e óculos de ouro na ponta do nariz, segue seu caminho pensando: que tristeza viver tão sozinha nesse deserto. Mas engana-se, Dona Benta é a mais feliz da vovó, porque vive em companhia de uma encantadora das netas. Eu nasci no Parque Estadual de Vila Velha. Meu pai era funcionário público, minha mãe costureira. E eu me criei em volta da máquina de costura, da minha mãe fazendo tricô, fazendo crochê, cozinhando no fogão de lenha. Na minha casa a luz elétrica era até as 9 horas, não sei porquê. Poucos livros e muitas histórias. Minha avó contava muitas histórias. Eu lembro muito do meu pai consertando a bicicleta e assobiando canções do Milton Nascimento e brincando. A gente brincava muito de casinha. Era eu e a minha irmã, somos quase da mesma idade. Então a gente brincava muito de casinha, brincava na rua, brincava de pai, brincava de roda com os colegas. E tinha uma brincadeira que a gente fazia assim, porque minha mãe, como ela quase não andava, deixava a gente sair para brincar na rua. Tinha uma brincadeira que eu e a minha irmã gostávamos muito, que era de recortar as modelos das revistas e colocar, fazer de conta que elas eram nossas amigas. A ligação com a literatura, eu acho que quando eu me vi dos livros, né? Quando eu vi que o que eu mais gostava de fazer era ler mesmo. Eu vinha para a escola, eu voltava, era continuar a ler. Eu ficava sempre lendo. Então eu brincava de casinha quando era criança, e depois, quando fui entrando para a adolescência, eu fui me pegando mais às leituras, aos livros, e eu gostava muito de de ler mesmo. Esse momento, que essa relação minha, livro, eu ficava triste quando eu acabava o livro, eu ficava assim, empolgado com a leitura. Às vezes eu lia, eu ficava parada na leitura, lia várias vezes a mesma página, depois eu reli o livro. O primeiro livro que eu li, que eu acho que tinha uns 6 anos, foi minha madrinha que me deu. Marcelino Pão e Vinho. Engraçado que ela me deu uma coleção de 3 livros e os outros 2 eu não lembro mais. Eu tento lembrar e não consigo. O Marcelino Pão e Vinho foi o livro que a história era uma história muito triste e ela me fez chorar bastante. E quantas vezes eu reli o livro, mas eu chorava. O bando da leitura, ele é um presente que a vida me deu. É como se a vida fosse me recompensar por toda aquela falta de livro que eu tive durante a infância, falta de revistas, jornais, que eu gostava muito de ler, que eu só lia assim, aos empréstimos, né? O livro eu lia aos empréstimos, e pela troca, o livro eu lia, a revista também quando vinha, eu lia e depois tinha que devolver, sendo que eu queria ficar com eles para poder ler de novo, ou se não comprado no sebo com muita dificuldade. Então, quando o bando aconteceu, foi assim, como se o Lucélia está aqui, se queria tanto, é como aquela pessoa que sonha com alguma coisa e realiza o sonho. Na verdade, assim, eu nunca imaginei que eu fosse ter essa felicidade de ter uma sala de leitura na minha casa e que tudo desse certo para que acontecesse. Parece que o mundo conspirou a esse favor, né? Durante todos esses anos. Então, quando eu saí, parei de trabalhar na escola, que eu trabalhei durante 26 anos na prefeitura, sou professora, pedagoga. E aí, quando eu saí da escola, as crianças para as quais eu lia na última escola que eu trabalhei, que hoje também a biblioteca tem o meu nome, elas me procuraram para continuar a leitura. Elas sentiram falta. Isso que é o bacana, né? Que elas sentiram falta de leitura na escola. Muitos saem da escola porque sentem falta da merenda, né? E nesse caso as meninas sentiram falta da leitura.
dos nossos momentos, nossos encontros de leitura que eu fazia no pátio ou dentro da sala de leitura mesmo. E aí elas me procuraram na minha casa e eu atendi, marcamos para dia 14 de março de 2007. Elas vieram, fizemos uma tarde toda de leitura bem bacana na minha sala, e elas vieram depois e assim foi. Depois vieram mais, e 7, 12, até que um dia uma avó foi junto e daí chamou a imprensa. Eu achei que a imprensa nunca iria dar importância para uma coisa assim tão casa, e deram importância sim, e foi feito até que um aluno aqui da Secal fez um documentário a respeito do Bando da Leitura. Outros órgãos de imprensa voltaram lá, até que eu montei um dossiê disso tudo. Em 2008, eu recebi um convite para mandar o material que eu tinha para a Biblioteca Viva, para uma instituição de incentivo à leitura, Programa Nacional de Livro da Leitura. Eu mandei e o Bando da Leitura ficou entre os 50 melhores projetos do Brasil. Aí, no outro ano, veio um concurso do Ministério da Cultura que desejava mapear os espaços de leitura alternativos, que seriam menos escola, biblioteca, igreja, hospital, residências, que é no meu caso. E participei, me inscrevi, Pontos de Leitura, o nome do concurso, Pontos de Leitura Machado de Assis. E aí ficamos em 9º lugar, no Paraná, e 514 foram escolhidos. Então o Bando da Leitura recebeu um prêmio, Pontos de Leitura, que foi determinado pelo MINC. Aí as crianças continuavam frequentando. Eu tive que deixar dentro da minha casa, na minha sala de visitas. Nada impediu, nenhuma quarta-feira não teve, era quarta-feira naquela época, não teve bando. Nada impediu que a gente continuasse. E aí um dia, uma colega se interessou pelo bando e contou, ela era rotariana, e ela contou numa reunião do Rotary Alagados. E o Rotary Alagados se interessou muito pelo projeto. Foram até minha casa e me ofereceram uma sala de leitura. E aí nós permitimos, a família toda permitiu, e eles construíram uma sala de leitura no quintal da minha casa. E essa sala de 30 metros quadrados, com banheiro, e aí a gente foi feito rápido assim, né? Construíram em 2010, eles construíram a sala, e daí a partir daquele dia a sala de leitura ficou lá dentro no meu quintal. Então o Bando da Leitura ele é aberto à comunidade na sexta-feira, das 14 às 16 horas. As crianças, já durante esses 10 anos, estamos completando esse ano, elas já têm esse hábito, então elas vão lá ou ligam, né, para chegar na minha casa. Para agendamento para escolas, instituições ou outros grupos, daí tem que me ligar para agendar num outro dia, né, porque na sexta-feira já é lotação. E cabe mais ou menos umas 40 pessoas. E tem um blog, que é Bando da Leitura, tem uma página no Facebook e tem um grupo também no Facebook, só lá, Bando da Leitura, e fica na rua Roberto Auer, 141, em oficinas, perto do Conjunto Acácia. É bem fácil de encontrar. Meu nome é Lucélia Clarindo, sou contadora de histórias, apaixonada por livro, trabalho com mediação de leitura, incentivo da leitura também. Conto histórias aqui na cidade, no Bando da Leitura em vários lugares. Sou casada com um Américo, que trabalha no Teatro Ópera. Tenho 3 filhos, todos ligados à literatura, todos ligados à arte, ao mundo da música. E tenho lá na minha casa o meu 4º filho, que é o Bando da Leitura. E sejam todos bem-vindos. Eu vou contar para vocês uma história tão colorida, mas tão colorida, que eu tenho que contar com um lápis de cor. A história acontece numa cidade muito linda, cheia de jardins, muitas flores. Nessa cidade tinha uma escola bem amarela. Tinha também uma igreja alaranjada. E um lugar que todo mundo gostava de frequentar, padaria vermelha. E todo mundo vivia muito feliz nessa cidade.
num outro lugar mais distante, tinha uma casa roxa, que era famosa porque era a casa onde morava uma bruxa. E assim, tinha parquinho azul claro, ônibus azul escuro, muita alegria da nossa cidade. Todos viviam muito felizes, brincavam, se alimentavam nas praças. Quando tinha alguma coisinha assim, um lanche, eles deixavam ali mesmo. E a cidade foi ficando suja. Até que, numa noite, depois que todos foram dormir, alguém veio e levou as cores daquela cidade. Levou tudo. No outro dia, quando acordaram, não encontraram as cores. Cadê as cores que estavam aqui? Começaram a gritar. Cadê as cores que estavam aqui? Ah, foi a bruxa. A bruxa disse que não foi ela. A bruxa disse que ela queria mesmo era sua casinha roxa de novo, porque não foi ela. E tem mais, ela queria imediatamente a cor da sua casa. E todo mundo foi procurar. Cadê as cores? Cadê as cores? Alguém teve uma ideia. Ah, já sei quem levou as cores da nossa cidade. Foi o vento. O vento? Vamos mandar chamar o vento. Chamaram o vento, e o vento veio. E o vento falou, eu não, mas eu sei quem pegou. Eu sei quem sabe. Quem foi então? A chuva. Chamaram a chuva. E a chuva veio. Chuva, chuva, você levou as cores da nossa cidade. A chuva disse, eu não levei, mas eu sei quem levou. Quem? O arco-íris. Arco-íris? É, o arco-íris que levou, sabe por quê? Porque vocês não cuidam da cidade. E ele disse que vocês não querem saber de cor. Vocês não cuidam, não limpam, deixam tudo sujo. Então ele levou as cores lá com ele. E eu é que não fui. Agora, como fazer para que o arco-íris devolvesse as cores? Limpando. Alguém teve uma ideia. Ah, e na hora, cada um foi limpar a sua sujeirinha. Limparam da frente das suas casas. Limparam lá da frente da casa da bruxa. Limparam a praça, arrumaram as flores. Deixaram tudo limpinho. E agora é esperar. Quem sabe o arco-íris um dia voltem. E não demorou muito. O arco-íris viu que eles estavam aguardando, que eles tinham limpado tudo. E o arco-íris chegou. No outro dia, quando eles levantaram, quando eles acordaram, estava lá. Tudo de novo. A cidade muito colorida, até a casa da bruxa. Roxinha como ela gostava. E é assim eles aprenderam que sempre nós temos que cuidar da nossa casa, cuidar da rua e da cidade inteira. Se quisermos uma cidade linda e colorida. E esta história que me contou foi o Antônio Nildo e hoje contei para vocês. Cadê as cores que estavam aqui?